Boa noite, galera. Pai, Senhor, irmãos, estamos em mais um Que Fase Estamos Biblicamente. Estamos com um convidado nessa noite, Léo Brasil, que está com a palavra nessa noite. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Prazer estar com vocês. Prazer estar com o Fabrício também, para compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 28. Mais propriamente falando da história de Sansão, né? Sansão, para mim, é o reflexo do livro de Juízes. O livro de Juízes é caracterizado pelo livro da inconstância, né? Ora eles adoram o Senhor e ora eles não adoram. Os últimos versículos do livro de Juízes diz que naqueles dias não havia rei que governasse sobre Israel. Sansão nasce como muitos de nós nascem, né? Dentro da igreja. Deus tinha um propósito na vida dele, visitou o pai dele, Manoá, e a mãe dele também. E ali já estabeleceu um propósito para a vida de Sansão. O problema de Sansão é o que eu penso que muitos de nós têm vivido nos dias de hoje, né? O tema desse projeto, qual é mesmo o tema do projeto, Fabrício? Que fase estamos biblicamente? Exatamente. E aí, quando o Fabrício me deu essa oportunidade, eu fiquei pensando que muitos de nós estão vivendo essa fase. Livro de Juízes, o livro da inconstância. O livro de uma hora a gente quer muito, outra hora a gente não quer muito. E Sansão viveu assim. Para mim, um dos maiores problemas de Sansão foi não ter vivido o que Deus queria que ele vivesse. Sansão viveu segundo a vontade e os desejos do coração dele. A gente vai perceber do capítulo 13 ao 16 que Sansão desceu 4 vezes. E esse é um dos problemas daqueles dos quais decide viver os seus desejos e vontades. A vida dele é declínio. Ele não consegue viver para cima, ele vive para baixo. E Sansão vai vivendo assim. Ele casa com quem não deve casar, ele parte um leão no meio, e ele era nazireu, não poderia tocar em cadáver, e por aí vai. Eu quero concluir, eu não tenho muito tempo aqui, mas deixando um alerta para nós. A gente não pode viver segundo as nossas vontades e os nossos desejos. E eu sei que do outro lado aí tem muita gente que se enquadra nesse texto. Nasceu num lar cristão, pai e mãe crente, promessa de Deus, mas sem vivido segundo as suas vontades e seus desejos, assim como Sansão viveu. E aí, está vivendo como Sansão, uma vida para baixo, uma vida em declínio. Mas eu consigo ver a graça de Deus no livro, na história de Sansão, quando Sansão fez algo que nunca tinha feito antes. E aí é o versículo 28. Quando Sansão ora a Deus e pede a graça de Deus para que ele conseguisse concluir com o propósito. Nasceu Sansão para destruir os filisteus e a gente pode entender que de fato ele concluiu esse propósito. Mas ele concluiu esse propósito quando ele orou a Deus. E esse é um dos nossos problemas. Hoje de manhã, inclusive, a gente estava participando da oração lá na congregação do Fabrício. E é uma grande verdade. Muitos de nós com chamada, com propósito de Deus, mas a gente vive uma vida longe da oração. E viver uma vida longe da oração é viver para si mesmo. Foi assim que Sansão viveu. Então, nessa pequena reflexão, eu quero te convidar a não viver mais segundo a tua vontade e a viver segundo a vontade de Deus, debaixo da oração. Sansão, no seu último instante de vida, fez o que não tinha feito a vida inteira. E quando ele decidiu orar, Deus abençoou ele e ele acabou destruindo lá com o templo de Dagon. E os filisteus acabaram morrendo pela mão de Sansão. E ele sim concluiu um propósito. E é tão verdade isso que ele está lá na galeria dos heróis da fé. Então essa é uma reflexão pra gente. Sansão era muito forte no braço. Matava todo mundo. Mas qual era o problema de Sansão? Sansão não conseguia se matar. Sansão matou filisteu, Sansão partiu o leão no meio, Sansão tocou fogo nos arraiais do filisteu. Sansão era ótimo com a força do braço, mas era fraquíssimo na oração. Quem sabe tu tá numa fase assim. Tá numa fase
na força do braço? Que fase você está? Que fase nós estamos biblicamente? Sansão estava nessa fase, com a força do braço, deixando as coisas de Deus. Mas teve um momento que ele viu que essa fase podia mudar. E aí conseguiu uma direção de Deus. Pedir força para Deus. Quem sabe tu tá numa fase fraca, mas tu tem a direção. Deus está te dando a direção nessa noite, através desse vídeo. A tua direção é a oração. Ali tu vai mudar de fase. Tu vai para outra fase. A fase do quê, Fabrício? A fase que Deus vai te dar uma direção. E qual é a direção, Fabrício? Oração. Para ganhar força, para ter força e conseguir concluir aquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa o Léo concluir. É isso, Fabrício, é exatamente isso. Eu vejo hoje muita galera com chamada de Deus, que Deus já falou, que profetas já profetizaram, mas viver uma vida segundo a minha vontade não vai me levar para o propósito de Deus. E foi isso que Sansão viveu. Sansão viveu segundo a vontade dele, o desejo dele, os quereres dele. Quando ele foi escolher uma mulher para casar, ele foi lá num povo que não deveria ir. Foi lá e escolheu uma mulher intímida para casar, voltou para casa, avisou o pai, avisou a mãe, ó, arrumei uma esposa, tô apaixonado, tô envolvido e tal. E aí os pais deles olharam para ele e disseram assim, tá, mas peraí, Sansão, por acaso não tem gente aqui na igreja? Não tem gente no arraial? Não tem gente do lado de cá? Por que tu precisa ir para lá? Sansão escolheu, se deu mal. E a vida de Sansão foi assim. Foi caindo. Quer ver o reflexo da vida de Sansão? Quando os inimigos de Sansão pegaram Sansão, o que foi que Sansão perdeu? A visão, os olhos. Por quê? Tá falando? Porque Sansão vivia segundo a sua visão. Vou repetir. Eu vou repetir. Quando os inimigos de Sansão pegaram Sansão, Sansão perdeu a visão. Por quê? Porque era a visão de Sansão que fez ele cair. Por quê? Porque Sansão vivia segundo aquilo que ele olhava e desejava. Janela da alma são os olhos. Aquilo que os meus olhos veem, o coração deseja. Uma vez que o coração deseja, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A tendência é a gente cair. Sansão viveu assim até o dia que deu um estralo na vida de Sansão. E é isso que a gente ora para que aconteça com você que está nos assistindo essa noite. Para que dê um estralo na vida de você e entenda que você não foi chamado para ser bobo da corte. A Bíblia diz que Sansão foi para o templo de Dagon e eles zombavam, escarneciam de Sansão. Veja bem, um projeto de Deus, alguém que Deus chamou para uma grande obra, estava sendo chacota, bobo da corte. Bobo da corte. Você pode estar assim essa noite, sendo zombado por outros, vivendo de chacota dos outros. E Deus não quer isso de você. Deus quer que você pare e pense hoje, agora, e fale com Deus. Peça mais uma oportunidade para Deus, porque Deus é Deus de oportunidade. Um recadinho de Deus para você, Sansão. Deus não te chamou para ser bobo da corte, viu? Deus te chamou para um propósito. Amém, galera? Que fase estamos biblicamente? Será que estamos como Sansão? Se estamos, que nós vamos a refletir nessa mensagem nessa noite. Agradecemos a vocês que vão nos assistir. E que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, Léo. É nóis. É nóis. Tamo junto.